Com o Bruno Pinheiro, que vai trazer aí, tem um convidado aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, Bruno. Exatamente, a você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ao meu lado, o deputado Eduardo Bolsonaro, muito obrigado em conversar ao vivo com a Jovem Pan, um dia importante aqui na capital federal, reunião sobre o 8 de janeiro, uma importante oitiva acontecendo, a retomada do julgamento do ex-presidente também na Justiça Eleitoral, ontem uma reunião em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e ele chegou a voltar a falar que não vê um ataque à democracia, em relação àquela reunião que aconteceu em julho, lá em 2022, sobre as urnas com embaixadores. De que forma que o senhor enxerga o que será essa retomada, o julgamento que será retomado hoje aqui na Justiça Eleitoral? Nas palavras do ministro aposentado agora do STF, Marco Aurélio Mello, nós estamos vivendo tempos estranhos. Então, se nós não estivéssemos em tempos estranhos, eu te diria que facilmente essa ação do PDT não prosperaria em tentar tornar o Jair Bolsonaro inelegível. Inclusive, isso não é bom para a democracia, no tapetão, esse tipo de coisa acontecer. Vale lembrar que essa reunião com os embaixadores, ela ocorreu fora do período eleitoral, é prerrogativa do presidente fazê-la, mas não é prerrogativa do ministro Fachin do STF, aquele tempo no TSE, fazer uma reunião com os embaixadores e pedir a eles para que, assim que anunciado o resultado eleitoral brasileiro, que eles pedissem aos seus chefes de Estado para de pronto reconhecerem o resultado eleitoral, talvez para não dar chance de qualquer tipo de contestação. Lembrando que contestar faz parte da democracia, somente em ditaduras você não pode contestar a eleição, Vale lembrar que as eleições ocorrem em China, Cuba ou no Iraque de Saddam Hussein, que frequentemente era reeleito com 99% dos votos. Então, o presidente Jair Bolsonaro não tem motivo para ser tornado inelegível. Agora, eu não sei qual missão foi dada, Dependendo da missão dada, a missão cumprida para alguns ministros do TSE. Agora, em relação, antes de voltar ao estúdio, a um documento, que foi encontrado, ele já foi retirado. Na fala de Bolsonaro, o julgamento ficaria esvaziado se não houver um novo elemento, somente com essa reunião. O senhor aguarda no pedido de vista ou acredita que se encerra ainda hoje o julgamento? Olha, Bruno, eu não tenho como saber, eu não tenho nenhuma informação de bastidor para revelar aqui a vocês. Eu fico satisfeito em ver que os fatos novos que foram entrando dentro desse processo, conforme ele foi caminhando, esses fatos, eles não podem ser considerados. Lembrando que esse foi exatamente o mesmo rito que do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017. Então, o que o presidente Bolsonaro diz é que se for seguido o mesmo rito da chapa Dilma Temer lá atrás, e não forem considerados esses fatos que vão sendo inseridos no percorrer do processo, o processo acaba ficando apenas com o objeto da reunião dos embaixadores. E isso é muito fraco para você conseguir condenar o presidente Jair Bolsonaro. Então, há esperança, mas mais uma vez, a gente sabe que não estamos vivendo tempos com segurança jurídica aqui no Brasil. Marcelo, o nosso entrevistado está ouvindo o estúdio. Deputado, muito bom dia. Justamente nessa linha que o senhor falou, já nos bastidores se coloca que essa possibilidade da inelegibilidade é imensa mesmo e isso deve acontecer. Eu queria que o senhor falasse então qual vai ser o papel daqui para frente de Jair Bolsonaro. Nós temos no ano que vem as eleições municipais e, é claro, presidenciais. Lideranças importantes políticas garantem que, se isso ocorrer, se ele se tornar inelegível, ele será um grande ator político nas próximas eleições, independente de estar elegível. Exato, Jair Bolsonaro não é um diploma na parede, não é um cargo que faz Jair Bolsonaro ser quem ele é. E certamente o apelo ao presidente, em apoio ao presidente, vai aumentar, porque as pessoas vão ficar revoltadas com uma inelegibilidade, caso venha a ocorrer, no tapetão. Então, se isso vier a se verificar, eu acredito que Bolsonaro vai se tornar uma peça ainda mais importante para as eleições do ano que vem. Lembrando que em vários municípios não existe segundo turno. E normalmente, onde o Bolsonaro coloca a mão, aquele candidato já larga com mais de 30% de intenção de votos. Então é uma peça importante, ele está disposto a fazer esse trabalho, ele não acredita que se encerrou com as eleições do ano passado a sua atividade política e certamente tendo ainda o amparo do PL, que tem a maior bancada de deputados federais, isso se reveste no maior fundo partidário, o maior tempo de televisão. Eu acho que a gente tem tudo para, selecionando as pessoas corretas, dar um grande passo para o projeto de 2026 também
aqui no Brasil. Bruno, por favor, eu gostaria também que o Cristiano Vilela, o nosso comentarista, fizesse então um questionamento ao deputado Eduardo Bolsonaro. Pois não, Vilela, bom dia. Deputado, bom dia, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. O senhor vê algum risco de que, caso seja confirmada essa expectativa, né, de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que haja algum tipo de disputa mais forte no campo conservador, no campo da direita, no sentido de ver quem pode ser esse herdeiro político do presidente? Olha, pode ocorrer, né? Eu só adianto que disputar para sentar na cadeira presidencial não é grande negócio, não. Eu vi de perto como é que era a vida do meu pai, e ser presidente de um país, se você quiser fazer a coisa certa, né, é muito desgastante, é muito complicado. As pessoas inclusive falam quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu rapidamente nesses 4 anos enquanto esteve presidente. Agora, eu também ressalto às pessoas que 2 anos antes da eleição de 2022, Lula estava preso e inelegível. As cadeiras do TSE, elas são rotativas. Os 3 ministros que fizeram do STF, que fizeram parte do TSE nessa última eleição, não farão em 2026. Em 2026, se tudo ocorrer tranquilamente, regularmente, o presidente será Cássio Nunes, e dentre os ministros do STF que comporão o TSE também estará o ministro Mendonça. Então, vale a pena a gente olhar essa configuração. Porque, por exemplo, quando nós estivemos aqui no Congresso, em 2021, tentando aprovar a PEC do voto impresso, a PEC 315 da deputada Bia Kicis, foi o presidente do TSE, o ministro Barroso, que veio conversar com 11 presidentes de partido para tentar melar o voto impresso, numa clara intervenção do judiciário dentro do legislativo. Eu sempre falo, quer interferir aqui dentro, candidate-se, eleja-se e aí venha para cá realmente debater como deputado ou como senador. Mas eu estou falando isso por quê? Porque foi uma ação do presidente do TSE que impediu o voto impresso. Com outra configuração do TSE, quem sabe a gente não consiga colocar adiante um aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral. Finalizando, relembro que o deputado do Paraná, do PL do Paraná Vermelho, está coletando assinaturas para uma nova PEC de um projeto muito semelhante àquele do voto impresso com contagem pública dos votos. Bruno Pinheiro, mais algum questionamento? Bruno, pode seguir por aí. Não é isso. Muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando. O senhor vai acompanhar a reunião de hoje também da CPMI. Como é que está o andamento lá? Sim. Hoje está ouvindo o coronel Lawrence, né? E eu destaco aqui que ele está sendo ouvido devido a conversas vazadas entre ele e o coronel Cid. O coronel Cid, que teve o seu celular mais uma vez pego pela Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes. E não se engane, não foi por conta de cartão de vacina, não. Até porque, né, depois desse cumprimento do mandado de busca do celular do coronel Cid, do presidente Jair Bolsonaro, começaram a pipocar várias notícias que não tinham nada a ver com cartão de vacinação, mas todas elas dando conta de tentar desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Eu acho que a esquerda aqui vai fazer grandes discursos, né, vai tentar dar um esculacho no coronel, mas vale lembrar que é um coronel, ele não tinha qualquer possibilidade de colocar adiante um golpe ou qualquer coisa que o seja. Em tempos de Vladimir Putin, estava ouvindo a Jovem Pan agora há pouco, né, notícias referentes à Rússia, aquilo ali sim é uma tentativa de golpe, com tanques, com armas, e não num domingo vazio, dia 8 de janeiro, onde Brasília, nenhum deputado e senador ou ministro do STF estava aqui na capital. A gente vai acompanhar o resultado dessa reunião e também o julgamento que será retomado à noite. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jovem Pan. Bom trabalho a vocês. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigado, sempre pontual. Muito bem aí, Bruno Pinheiro trazendo aí o deputado Eduardo Bolsonaro, expectativa hoje do julgamento e também da CPMI. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela, porque pelas palavras do deputado fica clara aquela questão, você inclusive nós conversávamos antes de entrar no ar, os bastidores de Brasília, ao que tudo indica, então, essa chance do pedido de vista pode não acontecer, né, Vilela? Exatamente. Um bom dia a você, Matos, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu vejo que realmente diminui bastante essa possibilidade. O entorno do presidente já dá como certo realmente a condenação de Bolsonaro e há a interpretação que não vale a pena se desgastar mais com isso. Possivelmente deixar para questionar num outro momento, dentro de uma outra composição do tribunal. Mas que no cenário atual, dentro da composição atual, o entendimento é de que já são favas contadas e que Bolsonaro será sim considerado inelegível nesse julgamento que deve finalizar muito provavelmente até quinta-feira. Vamos então acompanhar